João capítulo 6, versículo 28 ao 29. Aleluia. Amém? Diz assim: então perguntaram-lhe: o que precisamos para fazer ou para realizar as obras de Deus? Ou o que Deus nos requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Oh glória, aleluia. O que é? Podem assentar. Eu vou pregar hoje sobre uma pergunta que poucos, pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, não sabem responder ou não entendem o que é. Fala-se muito em fazer a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Mas, segundo Jesus, o que é fazer a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? Jesus diz que a obra de Deus é esta. Qual? Crer naquele que Ele enviou. Crer em Yeshua. Ou seja, a obra de Deus não precisa ser feita. A obra de Deus já está feita, porque Deus não deixa nada por fazer. Aleluia, Jesus. A obra de Deus já está completa. A obra de Deus já foi realizada. Por isso que Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Está feito. Aleluia. A obra de Deus já foi feita na cruz. Glória a Deus. Já foi realizada na cruz. O que nós precisamos é entender, é compreender o que significa fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus. E muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas pensam que fazer a obra de Deus é construir templos. Eu trabalho, eu ajudo. Construir templos não é fazer obra de Deus. Depois você vai entender. Segundo, ser um evangelista itinerante e sair pregar nas igrejas. Tem muitos que dizem: eu estou fazendo a obra de Deus. Não está fazendo obra de Deus nenhuma, porque sair pregar na igreja não é fazer a obra de Deus. Pregar, cantar, também não é fazer a obra de Deus. Ser um fiel dizimista, um fiel ofertante. Eu não faço missão, mas eu dizimo, eu oferto. Isso não é fazer a obra de Deus. Eu ajudo a limpar a igreja. Tem pessoas que acham, que eu ajudo a limpar a igreja, então se eu ajudo a limpar a igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. Não está fazendo a obra de Deus. Eu vou no culto de segunda a sexta. Pensa que frequência de culto exagerado é fazer a obra de Deus. Não é. Frequências exageradas de culto é imprudência. Não é fazer a obra de Deus. Ser cheio dos dons sem frutos não é fazer a obra de Deus. Jejum e oração não é fazer a obra de Deus. Por que tudo isso que eu falei não é fazer a obra de Deus? Por quê? Primeiro, porque Deus é autossuficiente. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nós para nada. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Sou eu que preciso dele. Aleluia. Porque ele é autossuficiente. Então eu não tenho condição de fazer obra nenhuma para ele, porque ele não precisa. Ele não necessita. E isso está escrito em Atos capítulo 17, versículo que diz: ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo.
Ele não é servido por mão de homens, eu e você, como se necessitasse de alguma coisa. Deus não necessita de nada, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais Glória coisas. a Deus. Então eu não tenho como eu fazer algo para Deus se Ele é autossuficiente. Por isso que nenhuma das minhas justiças perante Ele tem algum poder de barganha, tem algum poder de troca, de relacionamento e troca. Por quê? Porque todas as minhas justiças, diz a Bíblia, diante de Deus se tornam como trapos de imundícia. Então por que tudo que eu falei não é fazer a obra de Deus? Por quê? Aí você precisa entender que Deus decidiu ser servido através de um único mediador, que é Jesus Cristo. Deus decidiu ser servido através de Jesus. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz: porque só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não é o pastor, não é a pastora, não é o profeta que vai fazer mediação entre você e Deus. É Jesus. Amém. Não sou eu que vou fazer mediação entre você e Deus. É você e o Jesus que habita em você. Ele fará a mediação entre você e Deus, porque o véu já foi rasgado. Você pode fazer a sua oração, o seu culto, a sua adoração, a sua petição, em nome de Jesus Cristo. Não precisa do pastor, não precisa da pastora. Eu não sou mediador. Mediador é Jesus. Mas muitas pessoas transformam profetas em mediadores, pregadores e mediadores, pastores e mediadores, pastoras e mediadoras, evangelistas e mediadoras, missionários e mediadoras, como se eles fossem a ponte de acesso para você chegar a Deus. Não é! A ponte de acesso para você chegar a Deus é Jesus. Oh, glória, aleluia. É só Ele. Amém, Jesus. Aí você começa: eu vou todo culto pedir oração para o pastor, pedir oração para a pastora, pedir oração para o diácono, pedir oração para o evangelista, pedir oração, pedir oração, pedir oração, pedir oração. E Deus está querendo ouvir a sua oração, porque o pastor não é mediador, mas Jesus que está dentro de você é. Glória a Deus. Ele geme dentro de você, Ele chora dentro de você, Ele intercede com gemido inexprimível dentro de você, para que você vá à presença de Deus através dele. Glória a Deus. E uma das coisas que muitos pastores gostam é disso: tornar as pessoas dependentes, tornar-se senhor das pessoas. Muitos pastores gostam de dominar, de controlar. Aí tornam-se controladores de vida. A pessoa não faz nada sem falar com isso, com aquele outro, e se esquece de falar com o principal, que é Jesus. Se esquece de ir para a sua casa, fechar a porta do seu quarto e orar ao seu Pai em secreto, e o seu Pai em secreto o recompensará. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus escolheu ser servido através de Jesus. E Jesus decidiu ser servido através do próximo. Vou repetir: Jesus decidiu ser servido através do próximo. Tudo que você faz, que não passa pelo próximo, você não está fazendo para Deus. Tudo que você faz que não passa pelo próximo, você não está fazendo para Deus. Como nada chega a Deus sem Jesus, nada chega a Jesus sem passar pelo próximo. E foi Jesus que decidiu isso. Está na Bíblia, pastor? Tá. Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 40. Jesus disse assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai,
e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Jesus decidiu ser servido através do próximo. Todas as vezes que você tentar fazer uma obra para Deus ou para Jesus que não passa pelo próximo, esta obra é inválida. Essa obra não chega a Deus. Por isso que toda a oração individualista, ególatra, que está fundamentada no seu próprio umbigo, é uma oração vazia, é uma oração que é ilógica, é uma oração que não é bíblica. Por quê? Porque a oração que não é coletiva, a oração que ela é individualista, quando você abre a sua boca e diz: Senhor, abençoa eu, dai-me a mim, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa a minha finança, e você não se lembra do seu próximo, a sua oração não passa do teto. Porque todo o ensino de oração está balizado no coletivo. Aleluia. Quando você vê Jesus ensinando a oração modelo, ele diz: Pai nosso, não é Pai meu. Venha a nós o teu reino, não venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é o pão meu, é o pão nosso. Aleluia. Não é perdoa-me, Deus, perdoa-nos. Não é livra-me, livrai-nos. Não é não me deixe cair em tentação, não nos deixe. Aleluia. Tudo está, querido, passando pelo próximo. Vai orar, a oração tem que ser coletiva, não pode ser egoísta. Eu não posso fazer campanhas e campanhas em igreja, querido, pedindo só para mim. Pelo contrário, o segredo é pedir pelo outro. O segredo é esquecer de pedir para mim, porque é pedindo pelo outro, querido, que Jesus quer ser servido. E quando você pede pelo outro, Jesus ouve a tua oração, porque Ele decidiu ser servido na vida do outro. Aleluia! Ser servido através do próximo. Glória a Deus! Por isso que a oração, que ela é individualista, ela é uma oração vazia. E quando eu vejo, eu fico triste. Eu vejo tantas pessoas fazendo orações individualistas. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Querido, quando você ir orar, quando você se colocar na presença do Senhor, não ore por você. Ore pela comunidade. Ore pela humanidade. Não ore pela sua família, ore pelas famílias. Não ore para você ter um carro, ore para que todos tenham um carro. Não ore só para você ter o seu pão, ore para que todos tenham pão. Não ore só para você ter água para matar a sua sede. Ore por todos que têm sede nesse mundo. Aleluia! Quando você orar pedindo uma cura de uma doença, não ore só pela sua doença. Ore por todos que estão doentes. E Tiago, entendendo isso,
entendendo que Jesus ele decidiu ser servido no próximo, ele fala no capítulo 1, versículo 26 e 27, se alguém se considera religioso, crente, que vai para o céu, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. E aí ele continua, sua religião não tem valor nenhum, ou seja, é uma piada no mundo espiritual. Se você não refreia a sua língua, a sua religião, a sua fé é uma piada no mundo de Deus. É uma piada. É o que o Tiago está dizendo. É uma piada. Por quê? Porque nós temos força para refrear a língua? Não. Mas Deus concede-nos quando pedimos. Amém. Glória Quando a Deus. reconhecemos. Aleluia. E ele ainda continua. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual? Pastor Gerson. Cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago entendia o que eu estou ensinando para vocês, que Jesus decidiu ser servido no próximo. Por isso que quando os discípulos estavam discutindo, entraram em rixa, porque um queria ser maior que o outro, um queria ser melhor que o outro, e começavam a perguntar quem seria o maior no reino. Jesus chegou para eles e disse, o que está acontecendo aí? Eles ficaram todos envergonhados, e Jesus, percebendo que eles estavam um querendo ser melhor que o outro, Jesus ele fala algo muito interessante. Ele diz, olha, aquele que quiser ser grande no reino de Deus, que seja o menor e que seja servo de todos. Preste atenção, servo de todos. Por quê? Porque Jesus decidiu ser servido no próximo. Jesus estava dizendo assim, ó, se vocês quiserem ser grande, aprendam que tudo que vocês quiserem fazer para Deus, se não passar pelo próximo, não tem valor para mim, não vai chegar em mim. Se vocês tentarem fazer direto para mim, não vai chegar em mim. Por isso que eu disse que limpar a igreja não é fazer a obra de Deus. Ela só é a obra de Deus se você limpar, não com a intencionalidade de mostrar a limpeza para benefício de Deus, mas você fazer com a intencionalidade de que o teu irmão vai usar aquilo. Fazer para o teu próximo usar um banheiro limpo, o teu próximo beneficiar da igreja limpa, mas não dizer que você está fazendo para Deus. Deus não precisa disso. Deus não decidiu ser servido assim. Você precisa mudar a sua mentalidade. Aleluia. Você só limpa, Glória a Deus. faz limpeza no templo quando você faz uma limpeza em você mesmo, porque você é templo de Deus. Aleluia. Você é casa de Deus. Ô, glória. Quando você decide fazer isso, então toda a obra de Deus só é feita quando ela é feita ao próximo. Quando eu me deparei com essa palavra, quando Deus falou comigo nessa palavra, querido, eu tive que reformular as minhas atitudes, reformular a minha oração, porque muitas vezes nós somos muito egoístas, irmãos, e nós não percebemos que Jesus é tão simples. Agora, você já percebeu isso nesse versículo que eu li para vocês, que Jesus decidiu servir no próximo? Quantas vezes você já leu isso? Quantas vezes eu li e não havia entendido isso? Que Jesus decidiu ser servido no próximo. É a mesma coisa que eu disse assim, ó, vocês querem fazer alguma coisa para mim? Sim, queremos. Então faça para ele. Porque fazendo para ele, está fazendo para mim. É isso que Jesus quer dizer. Vocês querem fazer algo para mim? Vocês querem fazer uma obra para mim? Eu decidi que a obra de Deus é servir o próximo. Então, se vocês fizerem para ele, está fazendo para mim. Ô, glória. Aleluia. Se vocês não fizerem para ele, também não está fazendo para mim. Por isso que Jesus disse, o bem que quer que os homens te façam,
O que tem que fazer? Você tem que fazer primeiro para eles. Por isso que Jesus disse: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu em verdade vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam, para que vocês possam ser como o vosso Pai que está no céu. Porque o vosso Pai que está no céu não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de cor, de raça, de opção sexual. Por quê? Porque o Pai, Ele é como o sol e como a chuva. Brilha sobre justos e injustos. E manda chuva sobre bons e maus. Deus, Ele ama a humanidade. E Ele derrama o seu amor sobre todos. Ou seja, Deus derrama o sol sobre você. Agora, o que você vai fazer com essa luz solar é você e você. Deus derrama chuvas de bênçãos sobre a terra, mas o que você vai fazer com essa água é você e você. Mas para você ver que tudo está envolvido em servir o próximo. O que é fazer a obra de Deus? Guarde isso. O que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é eu entender que tudo que eu querer fazer para Jesus, se não passar pelo outro, não chega nele. Não é para ele. Não é para ele. Tudo, seja desde as pequenas coisas até uma oração, um jejum, um limpar da igreja, um dizimar, uma oferta. Se você dizima pensando na bênção da janela aberta no céu, você já é o mais miserável. Você já dá o seu dízimo pensando: meu, esse mês o devorador não vai comer a minha lavoura. Você já perdeu sua bênção. Porque você tem que dar para que a comunidade tenha recursos para trazer benefício comum a todos e não a mim. Porque se eu der pensando em mim, eu vou repreender o devorador, eu vou repreender o cortador, eu vou repreender o migrador, eu vou repreender o destruidor. Jesus, esse mês eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Mais miseráveis do homem é você. Porque tudo que você faz tem que passar pelo coletivo. Tem que passar pelo coletivo. Paulo diz: não andeis. Ele não diz não ande. Ele diz não andeis. Ele está falando para a igreja de Filipos. Não andeis, plural, não andeis. Ele está falando com toda a igreja. Não está falando com um só, não andeis. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que é singular e o que é plural. Ele está dizendo para toda a igreja: não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecida as vossas petições através da orações com ação de graça. Que aquela oração coletiva, porque é para a igreja toda, vocês têm que orar por toda aquilo que a igreja precisa. O pão nosso, o reino nosso, a proteção nossa, a provisão nossa, todo o benefício nosso. Agora, quando nós fizemos aquela oração, a pessoa faz 7 sexta-feira: Senhor, eu quero minha casa própria. Mas na outra sexta-feira: Senhor, eu quero minha casa própria. Só que o teu vizinho também paga aluguel, não é só você. E Deus não faz acepção de pessoas. E nós muitas vezes, porque viemos 7 sexta-feiras, achamos que nós temos mais direito de uma casa do que o vizinho que não fez as 7 sexta-feiras. E por isso muitas pessoas não recebem. Agora, se a pessoa viesse fazer as 7 sexta-feiras e dizer: Senhor, dai-nos casas próprias para o meu vizinho, para a minha vizinha, para a rua inteira.
para os meus irmãos na cidade inteira, no Brasil inteiro, no mundo, Senhor. Dai-nos uma casa. Dai-nos, não é dai-me. Dai-nos, dai-me, dai-nos. Tira, querido, a oração singularizada da sua vida a partir de hoje. Amém, aleluia. Porque a oração que não passa pelo terreno do próximo não chega a Deus. A oração que não passa pelo terreno do próximo não chega a Jesus. Não chega, irmãos. Porque Ele está dizendo, eu decidi ser servido através do próximo. Aleluia. Amém? Amém. E para encerrar, eu quero falar sobre algo. Não fala amém assim que eu já paro. Amém? Eu quero falar a última, são 8 tópicos que eu queria falar, essa aqui é uma mensagem muito linda. Eu quero falar hoje sobre o jejum. Eu vejo hoje as pessoas transformando o jejum numa moeda de troca. Você lembra que no começo eu disse que Deus não precisa de nada? Deus não precisa de nada. Nada que eu faça tem algum poder de barganha por Deus. Porque se eu tenho um ser que não precisa de nada, como que eu vou barganhar com ele? Como que eu vou me relacionar com ele com um relacionamento de troca? Ó Deus, eu te dou isso, tu me dá isso. Eu faço isso, tu me faz isso. Querido, jejum, Deus não precisa do seu jejum. Diga assim, ó. O meu jejum, Deus não precisa. Deus não precisa. Sou eu que preciso. Sou eu que preciso. Então, fazer jejum para tentar fazer negociata com Deus é tolice. É perder o privilégio de ser humilde como uma pomba e sábio como uma serpente. Para se tornar tolo que acha que o jejum é moeda de troca. Não, Senhor. Eu sei que tu vai me dar a casa própria, o fariseu, né? Eu sei que tu vai me dar a casa própria, porque eu jejuo 3 vezes na semana. Tem certeza que a casa própria vem? Porque eu te dou o jejum e tu me dá a casa. Eu te dou o jejum e tu me liberta o meu filho. Eu te dou o jejum e tu me faz isso, irmãos, é ser tolo. Isso é perder a capacidade, a inteligência e servir a Deus como se deve servir. Entender que Deus não precisa de nada. Nada que eu faça vai barganhar. Ele vai te dar porque Ele te ama. Amém, glória a Deus. Ele vai te dar porque Ele deseja o teu bem. Amém. Basta pedir e apresentar de forma coletiva. Agora, eu vejo pessoas que usam o jejum como moeda de troca. Não use o jejum para moeda de troca. O jejum, querido, ele é algo para empobrecer a nossa inclinação carnal. Quer usar o jejum? Usa o jejum para empobrecer todo tipo de imoralidade sexual. Use o jejum para empobrecer toda a inveja, toda a avareza, toda a idolatria, todo o ciúme. Para isso é que presta o jejum. O jejum não pode ser moeda de troca. Não pode ser uma moeda de troca. Quem aqui já jejuou para receber uma bênção de Deus? Uma vez eu perguntei numa igreja, todo mundo levantou a mão. Aqui, graças a Deus, você já está bem instruído então. Porque a última igreja que eu estive, eu perguntei, todo mundo levantou a mão. Porque fazia 7 sexta-feira e as 7 sexta-feira acompanhada do jejum. Mas o jejum que ele fez naquela 7 sexta-feira não foi para Deus. Foi para o benefício dele. Para o enriquecimento, a mortificação da carne, para o enriquecimento do espírito. Mas não pode ser trocado como moeda de troca. E a Bíblia fala que o verdadeiro jejum que Deus aceita, sabe qual é? Lá em Isaías, é o mesmo que Tiago falou: visitar o pobre, visitar a viúva, o órfão, o estrangeiro em suas necessidades. Esse é o verdadeiro jejum que Deus espera de nós. A bondade, o amor e a misericórdia.
Jejuar é bom, faz bem até bem para a saúde. Faz bem até para a saúde, jejuar. Agora, nunca jejue achando que está fazendo algo para Deus e algo que vai mover o coração de Deus. Como se Deus se deixasse barganhar. Não, eu vou abençoar o Zezinho porque o Zezinho jejua. E o Joãozinho eu não vou abençoar porque ele não jejua. Aí você lembra a palavra do fariseu? O fariseu disse: Senhor, eu sei que tu vai me receber porque eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço tudo certinho. Só que ele fazia achando que estava fazendo para Deus. E Jesus que trouxe um grande ensinamento, que do lado dele tinha um que, em vez de ele orar por ele, né? O outro lá, o publicano, estava lá batendo no peito: Senhor, sou pecador, sou miserável, sou isso, me perdoa. E o que o fariseu fazia? O fariseu orando para Deus, achando que a oração dele estava arrebentando o céu. Meu Deus, a oração dele tinha invadido os céus e estava lá no ouvido de Deus. E Jesus disse que a oração dele era pobre. Por quê? Porque ele olhava para Deus, apresentava para Deus todas as suas moedas de troca, de barganha com Deus, e dizia: eu não sou que nem aquele lá. Em nenhum momento ele fez o que Jesus espera de você e espera de mim: servir Ele através do outro, e não servir Ele diretamente. Então, irmãos, a partir de hoje, não ore mais diretamente. Aleluia, Jesus. Nem que você ore o Pai Nosso. É melhor tu orar o Pai Nosso do que fazer uma oração egoísta. Pelo menos a oração do Pai Nosso vai mostrar o quanto você ora pela humanidade. Pai Nosso, venha a nós. Quando tu diz venha a nós, está falando a terra. Venha a nós, venha o reino. Venha o reino. Governe, me governe. Não só a mim, mas todos. Aleluia. Amém? Se colocamos de pé. E as palmas.